Oi, bom dia, pessoal. Bom, eu vou continuar falando de tecnologia, de inovação, de conhecimento, de acesso ao conhecimento, falando do projeto Win-Win, que pretende trazer uma inovação para o nosso mercado da tradução, para os tradutores, para os usuários de tradução. Eu usei aqui um dos nossos slogans, democratizar o acesso à tradução, ou à tradução de qualidade. Tem outros dois objetivos audaciosos do projeto, que são expandir o mercado de tradução e criar uma internet mais multilingüe. Então, o projeto Win-Win pretende criar um sistema de financiamento coletivo, vou falar do conceito de financiamento coletivo já, para viabilizar a tradução de conteúdos online por tradutores profissionais remunerados pela soma das contribuições dos interessados na tradução. Okay? Vou explicar parte a parte já. Nós somos Reginaldo Francisco, sou tradutor e eu idealizei o projeto ao longo de dos últimos 3 anos, mais ou menos. Comecei a transformar, na verdade, em projeto esse ano, começando a dar os passos efetivos para transformar isso em realidade. O primeiro passo muito importante foi chamar o Rony Belhassov, talvez alguns conheçam, pelo menos online. Ele é especialista em TI, em gestão do conhecimento, em redes sociais, internet. Ele está junto comigo na coordenação do projeto. O passo seguinte foi chamar tradutores muito experientes, muito competentes, Cieni Campos, Pablo Cadelino Soto, gente que traduz Machado de Assis, gente que já traduziu Eric Hobsbawm, gente que está trabalhando como tradutor e intérprete desde a década de 80, desde antes de eu nascer. Então eu trouxe... Eu fiz questão de chamar alguns tradutores que fossem muito mais experientes, muito mais competentes que eu. Inclusive para testar, eu passei a ter muita mais confiança no projeto quando gente desse calibre acreditou também que seria uma boa ideia e que era possível. O problema que o Win-Win tenta resolver é esse daqui, que muitos tradutores já devem ter passado. De vir um cliente, pessoa física, uma pessoa que não conhece muito do universo de tradução. Eu tenho aqui esse artigo que eu preciso, está em alemão, está em inglês, eu preciso para o meu TCC, para a minha tese. E quanto que custa para traduzir isso daqui? Aí o tradutor fala, custa X. Aí o cliente o potencial cliente, que não vai ser mais cliente, faz uma cara assim de susto e fala, nossa, que absurdo, não posso pagar tudo isso por um artigo. E o tradutor, quando o cliente diz quanto que ele queria pagar, quanto que ele pensava que ia pagar, faz essa cara de espanto também. Nenhum dos dois tem culpa, sabe? Eu não culpo a pessoa por não esperar que teria que pagar tudo isso, por não ter consciência do trabalho que o tradutor tem. O tradutor também não tem culpa de ter tanto trabalho para traduzir e precisar cobrar para pagar suas contas. Então, é uma situação em que quem sai ganhando nessa história? Ninguém. As pessoas não têm acesso à tradução de qualidade, vão ter que apelar para a tradução automática, para o primo que foi para a Disney, e com resultados totalmente variáveis, né? Dependendo de para que ele precisar, isso não vai resolver nada da situação dele. E os tradutores perdem muitas oportunidades de trabalho e são obrigados a trabalhar sempre para quem pode pagar. Eu já ouvi há bastante tempo uma frase que tradução não é para qualquer bolso. Isso pode ser usado com alguma arrogância para falar, se você não pode pagar, azar o teu. Não acho isso legal, eu acho que é uma pena a tradução não ser para qualquer bolso, e a gente acaba tendo que trabalhar para as pessoas jurídicas, para empresas, traduzindo nem sempre coisas que nos estimulam e traduzindo sempre brigando para manter uma posição de decisão, para ter decisão sobre o processo tradutório. As empresas têm sempre mais poder de pressão do que as pessoas. Imagine a internet, o quanto que a gente está perdendo de oportunidades de trabalho com a internet. Esse repositório, um exemplo que o professor Klaus deu, da Unesp, com todos esses artigos disponíveis, existem vários desses,
muitas obras em domínio público disponíveis, o próprio domíniopublico.gov, muita gente publicando criações próprias, fanfiction, tem Wikipedia, tem um mundo de conteúdo bom na internet. Tem muita bobagem, mas é impressionante a qualidade, quanta coisa de qualidade tem na internet. E tem, muitas vezes, em um idioma só, quase sempre em um idioma só. Poucas coisas são difundidas em vários idiomas. Se pensarmos numa publicação científica, por exemplo, artigos, um periódico que é publicado online, vai estar geralmente num idioma só. Você não tem periódicos que são publicados em diferentes idiomas. Aí o usuário, muitas vezes, vai encontrar algo interessante e vai estar numa língua que ele não entende. Por isso, o Winwin pretende criar um sistema para resolver tudo isso com um processo simples, em 4 etapas. Um conteúdo interessante na internet, que o próprio criador ou que alguém interessado naquele conteúdo quer ver traduzido, ele vai lá e cria um projeto de tradução no site do Winwin. Ele diz quanto que ele pode pagar por essa tradução, com quanto que ele pode contribuir, e outras pessoas interessadas também dizem quanto pode contribuir. Ele divulga para outros interessados. Um exemplo que eu uso, que é bastante fácil de entender, é na universidade. Você precisa daquele artigo que está em alemão, francês, inglês. Você fala com os seus colegas, cria um projeto, seus colegas contribuem, vocês divulgam, pessoas de outros cursos, pessoas de cursos de outras universidades que tenham interesse naquele mesmo artigo, podem contribuir também, é tudo online. E quando atinge o valor da tradução, o valor que pode remunerar bem um tradutor, é traduzido por um tradutor profissional. O Winwin mantém um cadastro de tradutores profissionais, experientes, com formação, qualificados, para fazer essas traduções, quando atingir o valor. Aí eles têm acesso aos projetos de seus idiomas e escolhem aqueles que eles têm interesse, definem o preço, definem o prazo e fazem a tradução. E ao final, isso é publicado no site do Winwin, onde tinha o projeto, passa a ter a tradução e fica disponível para todos. Então, todo mundo sai ganhando nesse processo, porque os contribuidores vão pagar o que eles podem pagar, eles vão pagar uma fração do valor da tradução, o dono do conteúdo vai poder divulgar em outros idiomas aquele conteúdo, os tradutores vão ter a liberdade de escolher projetos que interessam, definir o prazo, ter garantia do pagamento e do pagamento adequado pelo trabalho, vão poder atender uma demanda reprimida. Então, coisas que nunca seriam traduzidas vão ter a oportunidade de passar a ser. A comunidade em geral dos tradutores, mas se eu não for um dos tradutores cadastrados, o que eu ganho com isso? Valorização do serviço. O mercado expande, você tem mais demanda, isso valoriza o serviço para todo mundo, isso dá visibilidade para a profissão, mostrando que uma tradução profissional tem um diferencial de qualidade, que não é a mesma coisa que uma tradução automática ou que uma tradução amadora. E, pelo resultado final de ficar disponível online para todos, a gente tem mais difusão de conhecimento, mais difusão de informações e uma internet mais multilingüe. Os conteúdos disponíveis em mais idiomas. Algumas possibilidades, alunos de um mesmo curso, que eu já mencionei, pesquisadores, institutos, universidades podem criar projetos de tradução para publicações importantes, para a sua área, ou para as próprias publicações, se tiverem um periódico da universidade. Os periódicos científicos podem criar projetos para as suas publicações. Coisas mais banais também, de entretenimento, os fãs podem criar projetos para tradução da página do seu artista, escritor favorito. Algo que vire um viral, um texto muito interessante pode ser objeto de um projeto de tradução. Obras em domínio público, a princípio com poucos contribuidores, talvez um conto ainda inédito no seu idioma, ou uma crônica, um ensaio, mas de repente com muitas pessoas interessadas, obras inteiras que já estão em domínio público podem passar a estar em domínio público, disponíveis em outros idiomas também. Então, isso de equilibrar o preço
com a disponibilidade a partir de contribuições de muitas pessoas, é um modelo que tem ganhado força nos últimos tempos na internet, que é o financiamento coletivo, crowdfunding. Que, segundo a Wikipedia, que é um outro projeto fantástico, né, muito idealista, de você pensar que cada um vai lá sem ganhar nada com isso, ele vai lá e vai contribuir com um pouquinho do seu conhecimento para construir uma enciclopédia com o conhecimento da humanidade, né? E que ele não vai lá para vandalizar, e que se ele for vandalizar, isso vai ser corrigido super rápido. Algo totalmente utópico e que a gente vê que dá certo. Então, eu achei uma ótima definição de crowdfunding lá. Obtenção de capital para iniciativas de interesse coletivo através da agregação de múltiplas fontes de financiamento, em geral, pessoas físicas interessadas na iniciativa. Que forma um ciclo, né? Uma ideia consegue financiamento juntando várias pessoas e aí a ideia é possível e beneficia essas pessoas. Então é um ciclo virtuoso do crowdfunding. Tem vários sites de financiamento coletivo na internet. Nos Estados Unidos é bem mais difundido, tem Kickstarter, Indiegogo, que são gigantes. No Brasil está mais incipiente por hora, mas já tem alguns bons, o Catarse, o Quicante, Queremos. O Win-Win, por enquanto, o que a gente já tem? Um projeto bem amarrado, além de eu trabalhar nessa ideia há bastante tempo. Esse ano todo, eu e o Rony amarramos todos os pontos que estavam soltos. Entramos em contato com desenvolvedores para ver como que daria para fazer esse sistema. Fizemos orçamento do desenvolvimento e bolamos todo o processo para ser possível, de forma que todo mundo conseguisse usar e que fosse benéfico para todos os envolvidos. Temos profissionais competentes envolvidos, tradutores muito experientes. Eu sou o menos de todos, o mais fraco de todos. Tem o Rony, que é um consultor de TI, está cuidando de toda essa parte, tem contatos nessa parte, ajudou a encontrar os desenvolvedores e a ver qual que estava sendo, dando a melhor resposta sobre o orçamento. A gente tem um logo bonitinho, a gente tem eu não sei se isso chama emoji, mas agora toda vez que você vê na internet dá para lembrar do Win-Win. A gente tem um gesto para mostrar que todo mundo ganha, mas a gente não tem dinheiro. Tá? A gente tem um nome legal também, que é um nome simples e que dá para ser pronunciado em várias línguas, né? Isso é importante se você tem um projeto que pretende ser internacional e pretende que os chineses consigam pronunciar. Então é um nome bastante estratégico. Mas então a gente está nessa situação, na mesma situação das traduções, porque tem custos para criar o Win-Win. O desenvolvimento, a gente procurou ver um orçamento que fosse realista e que detalhasse quais são os custos desse desenvolvimento. E isso a maior parte desse custo é o desenvolvimento mesmo, mas tem os custos de assistência jurídica, por exemplo, para fazer todos os termos de uso, toda essa parte de fundo que é necessária também e que a gente foi amarrando, vendo o que seria necessário ao longo desse ano. Está aqui os nossos custos, a maior parte é o desenvolvimento de sistema, tem assistência jurídica, divulgação, que é uma ideia nova, a gente vai precisar divulgar. Então a gente criou uma campanha de financiamento coletivo na Quicante. Então isso eu tenho medo de não ficar claro que é uma campanha de financiamento coletivo para criar um sistema de financiamento coletivo específico para tradução. A meta total, o orçamento total é de 65 mil. Na verdade, uns 50 mil os custos mesmo do projeto, mas no financiamento coletivo a gente sempre oferece recompensas para os contribuidores e tem a taxa do site de financiamento. Então, isso tudo chegou a 65 mil. O nosso prazo é 15 de dezembro. E a notícia triste é que a gente está bem longe da meta ainda. Então, isso aqui é, na verdade, um esforço para dar um gás final para essas 2 últimas semanas da campanha. A campanha tem recompensas, né? Geralmente, nesses sites, você estabelece recompensas
Aqui, além da recompensa de ter o sistema criado, de ter isso funcionando, tem recompensas em vários níveis, desde a nossa gratidão de e-mails, divulgação do logo ou do nome no site do WinWin, até créditos para investir em projetos de tradução. 1/3, mais ou menos, das contribuições sempre devolvido na forma, vai ser devolvido na forma de crédito para criar projetos ou investir em projetos no WinWin quando estiver em funcionamento. Livros traduzidos pelos tradutores da nossa equipe. Tem aí Cervantes, Machado, Hobsbawm, vários livros legais que foram traduzidos por gente que está envolvida no projeto. Tem palestras e cursos do WordFest, MemoQ, Omega T, localização de jogos, sobrevivência na selva digital com o Rony Bilyasov. Então, vários cursos interessantes. Muita gente ficou interessada no curso do MemoQ quando eu falei que estava começando a oferecer treinamento. Tem a opção de treinamento presencial, uma das recompensas. Então, quem quiser, por exemplo, juntar uma galera em São Paulo, fazer uma contribuição lá e organizar um grupo aqui em São Paulo, dentro do estado de São Paulo, está incluído na recompensa as despesas do palestrante. Então é uma possibilidade aí para quem quiser montar um grupo aqui ou em alguma, ou na sua cidade, MemoQ, WordFest, e também os cursos online, palestras online, também disponíveis como recompensa. Para quem está no Profit, tem uns benefícios a mais. Os créditos para criar projetos tem um acréscimo de 30% para quem participou do Profit. E para os valores que tem como recompensa livros, tem um livro a mais para quem for do Profit. Próximo. Bom, a campanha é possível contribuir online pelo site da Kikante, que eu vou passar já, com cartão de crédito, boleto, PayPal, é possível até parcelar, é uma diferencial da Kikante. E essa campanha, como a maioria das campanhas de crowdfunding, é no esquema tudo ou nada. Você atinge a meta, recebe o dinheiro, a Kikante fica com a sua parte, o projeto é desenvolvido. Se não atinge a meta, nada acontece. A Kikante não ganha, não pega nada, o criador do projeto também não pega nada e fica tudo por isso mesmo. Então, se a meta não for atingida até 15 de dezembro, nada vai acontecer. Vai ficar essa ideia bonita do WinWin, mas nada vai virar realidade. Então, todo mundo aqui que achou legal essa ideia, visitem o site da Kikante, tá? kikante.com.br, é só procurar lá por WinWin, acho que é a maneira mais fácil de chegar. Se quiserem anotar um link direto para lá, tem no bit.ly, WinWin_Kikante. O nosso site do projeto, que também tem link para Kikante, é winwintrad.com.br, com os 2 hífens ali, e tem a página do Facebook. Se vocês puderem divulgar pelas redes sociais também, a partir da nossa página, ou divulgando o link do site, da campanha, a divulgação também ajuda bastante. A gente está fazendo um esforço de divulgar para o mundo todo. Está saindo alguns artigos em inglês, vai sair um no blog do Pros, já saiu um da Rafa Lombardino. Então a gente está tentando divulgar para o mundo todo. E, então, obrigado e espero conseguir tornar esse projeto realidade com a ajuda de vocês. Eu sou suspeito para falar, porque eu estou envolvido nesse projeto há bastante tempo. Estou trabalhando nele muito ao longo desse ano, às vezes menos do que eu queria, mas sempre o máximo que eu posso para tornar isso realidade. E criar algo novo, assim, tentar divulgar, na verdade, algo novo e convencer as pessoas de algo novo é sempre dar a cara a tapa, né? Realmente se expor e então eu sou suspeito para falar, mas eu acho que seria uma pena não dar certo esse projeto, ficar só na ideia mesmo, por um motivo banal como a falta de recursos financeiros. Muito obrigado.